Vocês estão aqui tendo um bom tempo aqui, estão se tendo um bom acampamento. Amanhã as coisas vão ficar tristes. Vocês vão perceber que se acabou, que você tem que ir embora, e tem uma cara de tristeza todas as vezes quando termina. Essa é a minha predição. Mas a minha advertência para vocês, isso está baseado no espírito de profecia, que você esteve na experiência no topo da montanha, numa montanha espiritual. E quando você desce aqui, você vai por um vale. E a Senhora White nos avisa sobre isso. Você está no topo da vida espiritual e você vai para a sua vida normal. Satanás vai tentar fazer as coisas difíceis para você. E sempre acontece se você acaba indo num vale. Eu estou te dando um aviso para que você possa começar já a orar e se preparar para isso. Vamos orar? Querido Deus, Senhor, nós te agradecemos muito porque o Senhor tem estado até aqui conosco nesse acampamento. Nós experimentamos a presença do Seu Santo Espírito e tem sido muito doce. Mais uma vez pedimos que o Senhor nos dá a presença do Seu Santo Espírito à medida que continuamos provando a Sua palavra profética. Pedimos que o Senhor nos dê força, eu e o Jeff, que a gente possa esconder a nossa humanidade, nosso ser humano atrás da cruz. Queremos de uma forma clara passar essa mensagem. Pedimos que o Senhor possa preparar a mente dos irmãos e das irmãs que estão aqui para poder recebê-la. Pedimos mais uma vez que o Senhor possa derramar sobre nós a sua chuva serôdia. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar agora a falar sobre dia 11 de setembro de 2001. Nós vamos começar estudando sobre os 10 reis na apresentação do Marco, desde o tempo do lei dominical nos Estados Unidos até o ponto que Miguel se levanta. Isso representa a hora, uma hora da profecia bíblica. Essa palavra hora, quando é encontrada na palavra de Deus, sempre está indicando e sempre está conectada com essa história. Apocalipse 17, versículo 12 e 13, diz o seguinte: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo 13. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses reis têm uma mente só, que quer dizer que eles vão estar em unidade. Na Bíblia, a mente e o coração, eles são intercambiáveis. Se nós estamos no mesmo coração, nós estamos em unidade. O número 10 na profecia bíblica é uma representação do dragão. Na história de Daniel 7, Roma pagã era a representação do dragão, que estava dividido em 10 nações.
in the church of Smyrna, Na igreja de Esmirna, pagan Rome brought about persecution Roma pagã trouxe perseguição for 10 days, por 10 dias, which was 10 years. que foram 10 anos. That was the persecution of the dragon. Essa foi uma perseguição que o dragão fez, o poder do dragão. The number 10 is associated with the dragon. O número 10 está associado com o dragão. Ahab was Acabe king of the northern kingdom, era rei das 10 tribos do norte, married Jezebel, casou com Jezabel, and there was 10 tribes. que tinham 10 tribos. In Psalm 83, Salmos 83, verse 1. versículo 1. Marco went that. He did that as Marco well. did Psalm 83. He did. He counted out the 10 tribes. Marco falou com vocês Salmo 83, ele contou as 10 tribos. Did he point out that they were of one heart? Ele falou para vocês que só tinha um coração. That's good, he went there. Saves us some time, but we'll look at it anyway. Ok, bom que ele já falou, aguarda um pouco de tempo, mas a gente vai olhar de qualquer jeito ainda. He counted off the 10 tribes. Ele contou com vocês as 10 tribos? Yes? Sim ou não? Okay. Sim. In verse 1, No versículo 1, verse 1 and 2. versículo 1 e 2, que diz o seguinte, Salmo 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. 1 and 2. It says they've lifted up the head. Fala aqui que eles levantaram a cabeça. Did Marco read the quote about lifting up the head? Não, do not. Não. Okay. Sister White says A irmã White diz about the confederacy at the end of the world. sobre a confederação que vai existir no fim dos tempos. The world is going, the evil confederacy is going to confederate Uma- under one head, Uma confederação do mal vai se juntar sobre uma cabeça, the papal power. o poder papal. That's Sister White's word. Essa é a palavra da irmã White. So these 10 kings, which are the United Nations, Então esses 10 reis que é as Nações Unidas, they're going to lift up the papacy, eles vão levantar o poder papal, place it on the top of their civil government, vão colocar ela no topo do seu poder civil, and we're going to have a one world e government nós vamos ter um governo mundial with a one world church com uma igreja mundial, that is the moral authority of que é that one world government. a identidade moral, a autoridade moral desse mundo, And desse governo. in verse 4, No versículo 4, it says, let us cut off Israel. fala assim: Vinde e desarraiguemo-los, Israel, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. That's what they say in Revelation 17:14. É isso que eles falam em Apocalipse 17, versículo 14. They're going to make war with the Lamb. Eles vão fazer guerra contra o Cordeiro. And when Sister White talks about the war of the 10 kings against the Lamb, Quando a irmã White fala da guerra contra os 10 reinos e o Cordeiro, she says they attack the Lamb by persecuting the Lamb's people. a forma que ele ataca é perseguindo as pessoas do povo do Cordeiro. Okay, this is the evil confederacy of Bible prophecy. Essa é a confederação do mal da profecia bíblica. And the civil part of it E a parte civil is dessa the United Nations. é as Nações Unidas. And I'm sure some of you Eu imagino que alguns de vocês have seen the map of the United Nations, já viram um mapa das Nações Unidas, where the United Nations have the world divided into 10 districts. que as Nações Unidas têm o mundo dividido em 10 distritos. The first time they published A that, primeira vez que eles publicaram esse mapa, if you get the map now, se você pega o mapa agora, the title of the map o título do mapa is 10 districts. que se chama 10 distritos. But the first time they published Ma- it, Mas a primeira vez que eles publicaram, they called it 10 kingdoms. eles chamaram dos 10 reinos. I like the first title a little better. Eu preferi o primeiro título melhor. They intend to govern the world Eles têm a intenção de governar o mundo by dividing it up into 10 parts. da forma de dividindo em 10 partes. They're going to persecute Eles vão perseguir Sabbath-keeping Adventists os que guardam o sábado to death. para a morte. They're going to make war. Eles vão fazer a guerra contra o Cordeiro. This is the end of the world. Isso ali é o fim do mundo, no pé. These 10 toes, Os 10 dedos, that's the combination of church and state at the end of the world. essa é a combinação entre igreja e Estado no fim dos tempos. We have a quote here Nós temos uma citação where Sister White's speaking of this. que a irmã White está falando sobre isso. Não, ok.
And she says that iron and clay que ela fala que a mistura entre barro e ferro represents the mingling representa a mistura of churchcraft, entre a igreja, of church a igreja and state. e Estado. Okay? In the Bible, statecraft Na Bíblia, o Estado is symbolized by iron. está simbolizado por ferro. In Revelation 12, No Apocalipse 12, Christ is the one Cristo é that is going to rule the nations Que- with a rod of iron. que vai governar as nações com um cajado de ferro, cetro de ferro. Pagan Rome Roma pagã, was the Iron Kingdom. a Roma pagã foi o rei do ferro. And all these kingdoms Todos esses reinos, contributed something to the cultural history of the world. eles contribuíram de alguma forma para a cultura do mundo. Babylon, the sciences. Babilônia deu a ciência, Medo-Persia, the economic structure. Medo-Pérsia deu a economia estrutural, a estrutura econômica. Greece, philosophy. A Grécia deu a filosofia. Rome contributed the three-part form of government. Roma contribuiu na plataforma de 3 formas de governo. Iron represents civil authority. O ferro representa a autoridade civil. Clay represents Barro representa the church. a igreja, Because God is the potter porque Deus é o oleiro, and we are the clay. nós somos o vaso. The clay represents man's relationship O to God. vaso representa a relação barro, potter, right? Potter. Potter. Ok, nós somos o barro e isso representa a relação entre Deus e a sua igreja. Okay. Are we straight? Yeah, and I said the vessel instead of the potter. É o barro, obrigado. So, has Marco already covered this? Marcos já falou um pouco sobre isso. No? Não? Okay, so Daniel chapter 2. Então, Daniel capítulo 2, These 10 toes. esses 10 dedos Another witness to these 10 kings. é uma outra testemunha para esses 10 reinos. There's several. Mas existe mais testemunhas. I've given you just a handful. Eu só te dei algumas com mão cheia. Yes. Yeah. I'm talking about some other witnesses beyond what you did. Algumas outras testemunhas. Okay, so all the prophets are speaking about the end of the world. Todos os profetas estão falando sobre o fim do mundo. So in Revelation 17, Apocalipse 17, we find that the United Nations encontramos que as Nações Unidas, is going to turn the one world government over to the papacy. que vai entregar o governo, a nova ordem mundial para o papado. United Nations is going to make war against Sabbath-keeping Christians. As Nações Unidas vão começar a fazer guerra contra os guardadores do sábado. Psalm 83 confirms this. Salmo 83 nos confirma isso. But the Bible tells us many things about these 10 kings. Mas a Bíblia nos fala várias coisas sobre esses 10 reinos. Anytime you see kings Toda vez que você vê reinos, in the plural, no plural, it's got to be the 10 kings. tem que ser provavelmente os 10 reis. Because all the prophets are speaking about the end of the world. Porque todos os profetas estão falando do fim do mundo. And we know that these 10 kings Nós sabemos que esses 10 reinos, are going to want to attack God's church, eles estão querendo atacar o povo de Deus. and God's church is Zion, E o povo de Deus é Sião, or Jerusalem, ou Jerusalém, the glorious holy mount. a montanha gloriosa. Go to Psalm 48. Vamos no Salmos 48, Verses 1 through 3. versículo 1 até o 3. Salmos 48, de 1 ao 3. Marco probably went over this, Provavelmente Marco falou isso para vocês, but repetition is good. mas a repetição é bom. Que diz o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra, e o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Okay, Zion Sião is in the sides of the north. está localizada no lado do norte. That's where God's throne is. Esse é onde o trono de Deus está localizado. So when prophecy is identifying the papacy Então, quando a profecia está identificando o papado as the king of the north, como o rei do norte, it's identifying Lucifer's attempt está identificando a tentativa de Lúcifer to counterfeit Christ. para contrafação de Deus. Christ is the true king of the north, Deus é o verdadeiro rei do norte, ruling his church. que está governando a sua igreja. But all the prophets are speaking about the end of the world. Mas todos os profetas estão falando sobre o fim do mundo. So these first 3 verses Então, esses primeiros 3 versos is God's church at the end of the world. está falando da igreja de Deus no fim do mundo. So look at verse 4 Vamos pegar agora o versículo 4. and 5 E and 5 6. e 6. E vamos lá.
que diz o seguinte: porque eis que os reis se ajuntarão, eles passarão juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de mulher de parto. In Psalm 83, Salmo 83, the 10 kings os 10 reis are making plans to kill God's people. estão fazendo planos para matar o povo de Deus. This testimony goes right over the top, Esse testemunho vai bem de acordo com aquilo, line upon line. linha sobre linha. While they're making the plans Enquanto eles estão planejando isso para perseguir o povo de Deus, fear comes upon them. o medo, temor toma eles. And what's the fear like? E como é o temor? Como que apareceu o temor com o quê? Com dores de quê? It's like a woman in travail. Como dores de parto, mulher em parto. A pain hits, Uma dor o acontece, and then another pain hits, mais uma dor chega, and another pain hits, outra dor chega, outra contração, and another pain. outra dor. That's their punishment. Esse é o tipo de punição que eles vão ter. Okay? Look at verse 7. Vamos no versículo 7. Because if you look at verse 7, Porque se você olha para o verso 7, you'll see what their pain's caused by. você vai entender qual é a causa da dor deles. Que diz o seguinte: tu quebras os naus de Tarsis. Their pain's caused Just by wait a second. No, I didn't. Tu quebras os naus de Tarsis com um vento oriental. Their pain is caused by an east wind. A dor deles está sendo causada por um vento que vem do Oriente. What does the east wind do? O que o vento do Oriente faz? It sinks the ships of Tarshish. O que faz afunda os navios de Tarsis. What's a ship represent in Bible prophecy? O que um navio representa na profecia bíblica? Daniel 11 verse 40. Daniel 11, versículo 40. Just one second, Jeff. We're getting some latter rain right now. And the Chuvas. little east wind. Recebemos uma chuva com vento do Oriente aqui. Although I don't know which way is east. A gente não sabe qual que é o leste aqui, mas vamos dizer que é leste. It's aqui, it's from here. This is east. All right. Aí foi. Chegou na hora certa. Ok, can resume it. The other day when we were presenting the seven thunders, I don't know if you noticed, but we had some thunder going on too. Eu não sei se vocês perceberam, quando a gente estava falando sobre os 7 trovões, tinha uns trovões acontecendo ao mesmo tempo. So the 10 kings are getting ready to persecute God's people. Então os 10 reinos estão se preparando para perseguir o povo de Deus. And then a progressive pain hits them. Então uma dor progressiva começa a pegar, a bater nesses 10 reinos. And it has to do with an economic collapse. Isso tem a ver com um colapso econômico. Because ships in the Bible represent economic strength. Porque navios na Bíblia representam poder econômico. But what brings the economic structure down Mas o que colapsa a estrutura econômica is the east wind. é o vento oriental, o vento do leste. If you remember our last Se presentation, você se lembra da nossa última apresentação, in Isaiah 27 verse 8, no Isaías 27, versículo 8, the Lord restraineth the east wind o Senhor restringiu o vento oriental, o vento do leste. when the sprinkling of the latter rain begins. Quando a chuva, o goteio da chuva serôdia começa. So we're looking at the east wind here Então nós estamos olhando aqui sobre o vento oriental and how it impacts e como impacta the 10 kings. os 10 reis. Go to 2 Chronicles 9, Vamos agora para 2 Crônicas, 21 and 22. capítulo 9, versículo 21 para o 22. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo 21 e 22. 21. Porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro, a prata, o marfim, búgios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e em sabedoria. Now I want you to understand something. Eu quero que você entenda algo aqui. In the Bible, Na Bíblia, ships in the navios, plural no plural, represent economic strength. representam um poder, uma força econômica. But there's one ship that is the premier symbol of economic strength. Mas existe um navio que é o representante primário
de uma força econômica. And that's the ships that come from Tarshish. E são os navios que vêm de Tarsis. They're full of gold and silver. E eles têm ouro, prata, eles são cheios de ouros e prata. Okay? We're proving that to you now. Ok, a gente vai provar para vocês isso agora. Psalm 107:23. Vamos abrir Salmo 107, versículo 103. Salmo 107, versículo 107 verse 23. 103. 103, 107 107, verse 23. versículo 23. Ok. Os que descem ao mar em navios, mercando nas águas, nas grandes águas. Just 23. Yep. Ships represent business, economics. O navio representa transações econômicas, economia. Isaiah 60 Isaías 60, versículo 9. verse 9. Versículo 9. Isaías 60, versículo 9, que diz o seguinte: certamente as ilhas me aguardarão, primeiro os navios de Tarsis, para trazer teus filhos de longe, e com eles a sua prata, o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. Okay, the ships of Tarshish Então os navios de Tarsis represent the economic structure of the world. representam a estrutura econômica do mundo. They're going to be sank by an east wind, Eles vão ser quebrados, afundados por um vento oriental. and that's going to bring fear upon the 10 Isso kings. vai trazer temor sobre os 10 reis. All right, that's where we're at. Isso aqui é onde nós estamos agora. James chapter 5 Tiago capítulo 4, verses 1 through 7. versículo 1 ao 7. Tiago capítulo 5. 1, verse... James chapter 5 1 through 7. Tiago capítulo 5, versículo de 1 ao 7. Now read the first verse. Vou ler o primeiro versículo, Tiago 5, versículo 1. E aí, pois, agora vós, ricos, chorais e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de cair. Here's the 10 kings. Isso aqui representa os 10 reis. Fear takes upon them, comes upon them. O medo vai sobre eles. They're going to weep and howl. Eles vão começar a chorar. Okay, so this is one of the characteristics of what happens to them. Isso é uma das características que acontece com eles. Keep reading. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestes estão comidas de traça. 2. No, through 6. 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamadores dos que ceifam entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes os justos, ele não resistiu. Okay, one of the reasons they're going to be punished Uma das razões que eles vão ser punidos, is because they've been cheating the poor of planet Earth. porque eles estavam sendo desonestos com os pobres. But I want you to see something very Mas eu quero que você veja algo aqui, prophetic in here. profeticamente aqui. When this economic collapse comes upon the rich men, Quando esse colapso econômico venha sobre os homens ricos, it says that their gold and silver is rusted and cankered. fala que a sua prata e ouro vão ser entesourados para... That's verse Verse what? 3. Entesourados para os últimos... Vão se enferrujar e darei o testemunho contra ela. Enferrujar. Does it say rust? Ele diz, rust, Ok. enferrujar. You know one of the things that makes gold and silver expensive? Você sabe o que faz um ouro e prata ser caro, ter um valor caro? Gold doesn't rust. Porque o ouro não se enferruja. It can be sunk in a ship for hundreds of years, Pode deixar o ouro lá afundado no navio por centenas de anos. and when they pull it up off the bottom of the E ocean, se eles tiram do fundo do oceano, it's just as shiny as ever. continua brilhante como era antes.
Quando ele fala que o seu ouro e sua prata vão se enferrujar, está dizendo que alguma coisa vai acontecer com a economia, com a estrutura econômica, que é completamente inesperado. Alguma coisa que eles acham que não tem como acontecer. O ouro não tem como enferrujar. Quando a crise econômica chega, é uma coisa que eles não estavam esperando. Quando isso acontece? Versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Quando acontece, a chuva, a serôdia começa a ser derramada. Você consegue ver isso? Jeff, I don't think they captured the 10 kings in the beginning here. Vocês conseguiram ver a conexão dos 10 reis no começo desse capítulo? Não. What do you mean capture? Let me understand that we're talking about the 10 kings. The rich man of the earth. Ok. Os homens ricos da terra. Let me see how to explain this as quick as Deixa eu ver como é que eu posso explicar isso aqui. The dragon at the end of the world. O dragão no fim do tempo. Are kings, governors and rulers. São os reis, governadores e administradores. They're the political leaders of the world. Eles representam os líderes políticos do mundo. They're the United Nations. Eles são representados pelas Nações Unidas. They're Ahab. Eles são representados por Acabe. Ahab was married to Jezebel. Acabe foi casado com Jezabel. Jezebel is a symbol of the papacy. Jezabel é o símbolo do papado. Ahab is going to come into an unlawful relationship with Vai existir um casamento desleal com o papado, com a Jezabel e Acabe. But the number associated with Ahab is the number 10. Mas o número associado com Acabe é número 10. So Ahab is illustrating the end of the world. Então Acabe está ilustrando o fim do mundo. And at the end of the world, no fim dos tempos, there are 10 kings. Existem 10 reis. In Revelation 17. E no Apocalipse 17. And they are the civil power. Eles são o poder civil. That joins with the church power. Que se junta com o poder da igreja. That's Jezebel and Ahab. Isso representa Jezabel e Acabe. In Revelation 17. No Apocalipse 17. They're going to make war. Eles vão fazer guerra com o Cordeiro. But Sister White says these 10 kings. Mas a irmã White diz que esses 10 reis make war with the Lamb. Que vão fazer guerra contra o Cordeiro. By persecuting God's people. Perseguindo o povo de Deus, a forma que eles vão fazer. Salmo 83, você encontrou esses 10 reinos, 10 tribos, que representam os 10 reinos no fim dos tempos, que te dá uma segunda testemunha, porque aqueles 10 reis vão tentar remover o nome de Israel do planeta Terra. Isso é perseguição. Em Apocalipse 17, 13, esses 10 reis têm uma mente. Salmos 83, esses 10 reis têm um coração só. No fim dos tempos, é sobre a combinação de igreja e Estado. A igreja vai tentar colocar os seus tabernáculos, a igreja, nos seus palácios, que representa Estado, entre o mar e a montanha gloriosa. No fim dos tempos, é sobre a combinação entre igreja e Estado. A igreja é o papado, os Estados Unidos e as Nações Unidas. Mas existe uma punição para os 10 reis. Tem uma punição para Jezabel. Mas é uma punição diferente. Jezabel foi punida 2 vezes. Ela foi punida pelos 10 reis, que a queimaram no fogo e comeram a sua carne.
E ela também foi punida por Islã. But the 10 kings, Mas os 10 reis, they get punished eles são punidos by an east wind por um vento oriental that sinks the ships of Tarshish, que afunda os navios de Tarsis, that brings down the economic structure. que traz o colapso da economia. These 10 kings Esses 10 reis are the rich men of the earth. representam os homens ricos da terra, They're the United Nations que representam as Nações Unidas, that controls the World Bank. que controlam os mundos mundiais, And they os are, bancos mundiais. the economy of the world A economia do mundo is going to be unexpectedly vai aparecer de uma forma inesperada, taken away from them vão ser removidas deles when the east wind strikes the ships of Tarshish quando o vento oriental pega ou quebra, afunda os navios de Tarsis and the latter rain begins. e a chuva serôdia começa. The 10 kings are the United Nations. Os 10 reis são representados pelas Nações Unidas. They're the globalists. Eles são os globalistas, They're the Freemasons. eles são os maçons, They're the world bankers. eles são os bancos mundiais, They're the dragon power. eles são o poder do dragão, They're Egypt. eles são representados pelo Egito. In Ezekiel 29, Ezequiel 29, verse 3, na história de Ezequiel 29, you want to make a pause or finish the thought? I understand what I'm saying, but I don't know if they understand what you're saying. Eu consigo entender o que eu estou falando, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vem mais para frente então, vem mais para frente. Isaiah 23. Capítulo 23 de Isaías. Isaías 23. Capítulo 23 de Isaías, Verse 1. versículo 1. Capítulo 23 de Isaías, versículo 1. Peso de Tiro, uivai navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. The ships of Chittim are going to howl. Os navios de Tiro, ships of Tarshish, right? Tarshish Yeah. Os navios de Tarsis, are going to howl. eles vão uivar, And the rich men in James 5, e os ricos, que está comentando em Tiago, capítulo 5, they weep and howl eles choram e pranteiam, because their gold becomes rust. porque o seu ouro se enferrujou. This truth Essa verdade is revealed from Chittim. está revelada desde Quitim. Did everyone read verse 1? Está todo mundo podendo ler versículo 1? This truth is revealed from Chittim. Essa verdade está sendo revelada de Quitim, da terra de Quitim. Chittim Quitim, is the Isle of Cyprus. a terra de Quitim é uma ilha em Cyprus, em Cipre. Cypriot. And Cyprus is identified in the Bible E Cipre está identificado na Bíblia as the place como lugar where Genseric onde os genséricos, of the Vandals launched his warfare against the Roman Empire. onde os genséricos vândalos começaram a sua batalha contra o Império Romano. Gensérico Is the power that represents the second trumpet. é o poder que está representando a segunda trombeta das 7 trombetas. Therefore, the truth Então, a verdade of the ships of Tarshish que os navios de Tarsis is connected with que estão conectados com the 7 trumpets of Revelation. que estão conectados com as 7 trombetas de Apocalipse 7. The pioneer understanding Os pioneiros entenderam of the 7 trumpets que as 7 trombetas are that they represented que eles são uma representação the forces that brought down Rome. as forças que trouxeram o Império Romano, que trouxeram a queda do Império Romano. So when we study Tarshish, Então, quando a gente estuda Tarsis, we studied in the context nós estamos estudando num contexto of the 7 trumpets. da 7ª trombeta, But at das 7 trombetas.
But at the end of the world, Mas no fim dos tempos, we're living in the time nós estamos vivendo num tempo of the seventh trumpet. da sétima trombeta. If you're going to understand the seventh trumpet, Para você entender as 7 trombetas, you're going to understand the ship of Tarshish. se você entende as trombetas, você vai ser capaz de entender os navios de Tarsis. Verse 6 Versículo 6 through 9. até o 9. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha, e essa porventura vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Five minutes? Take a break? Yeah, let's take a break. It's up to you. I think it's okay to take a break, or do you want to finish your thought? You decide. Let's take a break. Don't worry about it. Because they're not listening, and it's going to get too distracted. It's too much. They cannot hear anything. Let's take a break.